Olá, seja bem-vindo ao Imigrante News. Iniciamos mais um programa para contar histórias de pessoas que deixaram a sua terra e vieram para os Estados Unidos para aqui construírem uma nova história. E há sempre histórias muito interessantes que nós usamos esse espaço para compartilhar com você. No programa de hoje, eu e a Sônia Fernandes, que está sempre aqui ao meu lado. Sônia, aliás, é uma alegria tê-la aqui. Nós iremos conversar com o locutor de rádio e TV, Antônio Davi. O Tony, como é carinhosamente conhecido, especialmente entre a comunidade portuguesa aqui. Isso porque o Tony é português já há muitos anos, muito mais do que metade da sua vida aqui nos Estados Unidos, e já há 30 anos trabalhando como locutor, em programas de rádio, em programas de TV e sempre catalisando a cultura portuguesa aqui neste país, aqui nos Estados Unidos. É uma alegria tê-lo aqui, Tony, poder compartilhar a sua experiência como locutor conosco aqui no Imigrante News. Obrigado, Charles. Obrigado, Sónia, pelo convite. Obrigado por estarem para os vossos telespectadores. Um abraço para vocês também. E que lá está, é um prazer estar aqui convosco. Aliás, tenho acompanhado um bocadinho este vosso canal também, e de facto é o futuro. Acho que vocês estão atrás do futuro, que é exatamente tudo o que é feito através da web. E portanto vocês também estão de parabéns com este estúdio que aqui têm e com o trabalho que estão a fazer. De onde você é em Portugal? Eu nasci na cidade de Lisboa, em Portugal. Sou aquilo que eles chamam aos lisboetas alfacinhas. É uma alcunha que eles dão aos lisboetas. Portanto, eu nasci mesmo na cidade de Lisboa. E há quanto tempo especificamente aqui nos Estados Unidos? 35 anos este ano. 35 anos em solo americano, 30 anos trabalhando na comunicação. Fale sobre a sua vida profissional como locutor. Olha, começou exatamente em 1985, quando eu para aqui vim. Foi logo que estava aqui há 2 semanas. E fui trabalhar para uma estação de rádio norte-americana, que era a WBSM, em New Bedford, e precisavam de um board operator, que era a pessoa que está ali, que põe aqueles programas do Larry King, da Sally Jessy Raphael, grandes homens da rádio e senhoras da rádio norte-americana, as emissões que vinham de Nova Iorque, nós aqui em Massachusetts punhamos a emissão no ar. Esse era o meu trabalho, inicialmente. E depois, como eles não tinham ninguém que às vezes à noite lesse as notícias, ou publicidade lida, quiseram que eu fizesse. Então nessa altura fiz tudo em inglês, naquela altura, quando para aqui vim. Ao fim de quase 2 anos, houve um colega meu que me disse: não gostavas de ter um programa teu em rádio portuguesa e tal? E eu disse: adoraria. Então havia uma rádio que infelizmente já não se encontra entre nós, que era o Rádio Clube Português em North Providence, e fui para lá com um programa que ia das 10 às 2 da manhã, e assim começou. Foram 8 anos naquela rádio, que adorei trabalhar lá, onde eu tive o prazer de conhecer um conterrâneo teu, que é o Clésio Silvestre. Ele é de Santa Catarina, e ele começou a fazer rádio, ele substituía-me. Eu entrava das 10 às 2 da manhã, iria das 2 até às 5 da manhã, e então às vezes ele entrava um bocadinho mais cedo, 1 hora mais cedo, e eu saí 1 hora mais tarde, para daquelas 2 horas fazemos o programa juntos. Foi aí que surgiu uma ideia para um programa mais tarde. Mas as minhas experiências começaram por aí, numa rádio norte-americana, e mais tarde tudo rádios portuguesas. Então o teu motivo que tu já conhecia pessoas aqui na América? Isto foi assim: eu tive uma pessoa amiga da minha família que me disseram: António, porque é que não vais até aos Estados Unidos? E uma coisa interessante, nós nunca podemos dizer desta água não beberei. Porque em abril desse mesmo ano, amigos meus que tinham vivido aqui nos Estados Unidos temporariamente, eram um casal. Ela dizia para os Estados Unidos: para mim nunca mais, e ele dizia: para mim os Estados Unidos era já amanhã. Portanto, ali já estavam os dois completamente à parte daquilo que os dois queriam. E eu disse-lhes naquele dia: eu vou viver nos Estados Unidos nunca. Eu disse isso. E em outubro desse ano vim aos Estados Unidos e acabei por ficar. Claro que houve uma ajuda de pessoas amigas que abriram as portas e que eu aceitei, claro está. Mas eu vim com uma ideia só de estar aqui. Eu tinha uma vida boa em Portugal, não é? Eu era inspetor de uma distribuidora de jornais. Eu tinha uma vida ótima. E ganhava bem naquela altura, para um jovem com 25 anos. E eu vim para os Estados Unidos, porque na altura o dólar e o escudo, não era o euro, mas era o escudo, havia uma diferença muito grande, e dólares em Portugal era muito mais. E disse: vou estar aqui talvez 1 ano, no máximo, depois regresso a Portugal. A verdade é que 35 anos depois ainda cá estou. Aliás, você falou sobre o conhecimento que teve com o Clésio Silvestre, que é brasileiro. Exato. Depois de vocês se conhecerem, compartilhando essa 1 hora de programa, você mesmo disse que nasceu a ideia de um outro programa futuro que
fez muito sucesso aqui nessa região, que é o Bom Dia, Bom Dia. As pessoas da época vão lembrar porque na época se falava muito sobre o Bom Dia, Bom Dia, um programa de uma audiência enorme e que permitiu a vocês experiências incríveis que eu sei. Eu quero que você fale um pouco sobre o programa e também sobre as coisas maravilhosas que ele proporcionou à vida de vocês. Isto é assim, eu até dos primeiros 8 anos nesta terra, em que trabalhei no Rádio Clube Português, apesar de estar a trabalhar numa rádio portuguesa, eu não me dava muito com a comunidade portuguesa. Aliás, quem me apresentou, isto até parece irónico, quem me apresentou à comunidade portuguesa como deve ser aqui na nossa área foi um brasileiro, que foi o Clésio. Porque o Clésio dava-se bem com a comunidade portuguesa. E quando fomos para a Rádio Globo, parece brasileiro, mas não é, é uma rádio portuguesa, quando fomos para a Rádio Globo, eu perguntei, vocês não têm nenhum programa da manhã, das 5 às 8, aquilo está ali, o computador a trabalhar, e deram-nos a oportunidade. E nós fomos, criámos um programa que era o Bom Dia, Bom Dia. O Bom Dia, Bom Dia era um programa, que nós não se preparava nada. Não se preparava nada. A Sónia, por exemplo, fazia anos, e tu dizias, e nós estávamos para a Sónia às 5 da manhã, ou às 6 da manhã, acordávamos a Sónia a cantar os parabéns no ar. Oh, legal. Estás a ver? Uma coisa era assim um bocado. Fizemos coisas incríveis, eu e o Clésio. Na brincadeira, uma vez resolvemos dar um boi, um porco e um cabrito. Fizemos, tivemos cupons de todo lado, fizemos uma grande festa para oferecer o boi, o porco e o cabrito. Chegámos a ir aos Açores, transmitir de lá para cá. Trabalhámos com uma rádio dos Açores, uma rádio local, que era a Rádio Horizonte. Tínhamos um locutor da Rádio Horizonte no estúdio da Horizonte e tínhamos um locutor nosso aqui, um colega nosso aqui na Rádio de New Bedford, na Globo, e eu, por exemplo, eu ia para uma parte da Ilha de São Miguel e o meu colega, o Clésio, ia para outra parte da Ilha de São Miguel. E fizemos uma coisa que naquela altura que ainda hoje estamos para perceber como é que o fizemos, porque não havia a tecnologia que havia hoje. Estamos a falar há 22 anos. Okay? Quando isto tudo aconteceu, os 4 estávamos em sintonia. Estávamos em sintonia e nós falávamos os 4 uns com os outros. E o que aconteceu? Houve uma altura, que eu acho que eu já contei aos Charles, mas digo agora à Sónia. Houve uma altura da programação, e isto cá está, a imigração tem muita força, e vocês têm um programa aqui virado à imigração. As pessoas aqui estavam aqui e nós estávamos a transmitir da terra deles. Portanto, havia uma certa emoção, porque nós estávamos a dizer, eu estou aqui na Água de Pau. Todas as pessoas que são da Água de Pau, da Ilha de São Miguel, já te estão a ver ali, não é? Porque a rádio tem uma força de imaginação que às vezes a televisão mostra o que está ali, mais nada. Mas a rádio, mas nós imaginamos. E as pessoas que estão aqui há muitos anos que já não vão à sua terra, ouvem a rádio, mas estão a imaginar a terra, não de hoje, mas do tempo deles. Não é? Então o que é que acontece? Há uma altura, que o Clésio estava em Água de Pau e eu estava em Rabo de Peixe. E foi uma altura que houve muita gente que tinha perdido muitas coisas no Natal. Houve lá uma enchente enorme, umas cheias enormes, e muitas pessoas perderam casa, E aqui angariou-se uma solidariedade enorme, mandaram dinheiro para lá, mandaram contentores com roupa, com comida para lá, e nós, passado 3 meses, fomos lá para mostrarmos o que é que tem acontecido, como é que aquilo estava ao fim destes meses todos daquela catástrofe. Podemos dizer que foi uma catástrofe. Eu estava em Rabo de Peixe, eu estava a entrevistar um senhor, e eu estava dentro da casa onde a água tinha entrado. E a água tinha marcas de água no teto. E ele disse, eu salvei o meu sogro daqui porque ele queria morrer com a casa. Uma cena, mesma coisa. Quando eu regresso e digo assim, eu passo para o Clésio, que ele está em Água de Pau. E ele disse, ok, António, estou aqui e tal. E o meu colega, aqui em New Bedford, e cá está a tal força que este teve, o meu colega em New Bedford diz assim, Clésio, antes de ir eu tenho aqui em linha um ouvinte que ele é de Água de Pau e eu gostaria de dar um olá para ti. E o homem vem para o ar a falar connosco e diz, Clésio, quero-vos agradecer a vocês o que vocês estão a fazer, estou a adorar o vosso programa, eu sou da Água de Pau, já não vou à Água de Pau há 30 anos. E ele disse, já não conheço a minha terra, eu perdi um contacto com uma prima minha, que eu já não vejo há tantos anos, era a minha melhor amiga, era tudo, eu perdi o contacto dela. A verdade é que essa prima dele estava ao lado do Clésio como eu estou aqui ao vosso lado. Ao ouvir isso. E ela assim que reconheceu o primo, tira o microfone da mão do Clésio e diz, prima, estou aqui. Okay? Ainda hoje me arrepio. Exato. Eu estou arrepiado. Ainda hoje me arrepio, porque isto é assim. Com os olhos mais Também é, porque isto foi a saudade daquele senhor e daquela senhora. Eu e o Clésio fizemos aquilo que qualquer homem da mídia deve fazer.
Puxámos para trás, deixámos falar. É interessante como imigrante não dá de parar as lágrimas do olho, porque a gente realmente sente a saudade. a saudade. Não é? E ela, então, deixámos trocar todos a direção, o telefone, trocaram tudo ali no ar, tudo ótimo. E quando isso acabou, eu estou em rabo de peixe, e eu olho para, inclusive eu, está tudo com as lágrimas nos olhos, está tudo a chorar. O Clésio não consegue pôr o microfone. O Clésio diz, Tony, pega tu que eu não posso. E eu disse, vamos fazer um break, voltamos aos estúdios, voltamos daqui a 10 minutos, porque nenhum de nós podia falar, estava tudo a chorar. E os nossos ouvintes, pessoas que disseram-nos mais tarde, aquela cena estava tudo a chorar, acho que estava tudo a chorar aqui à volta. Portanto, é a força da rádio, que eu acho que a rádio tem uma força extraordinária, a televisão tem, mas a rádio para mim tem uma mística diferente, mas a imigração. E foi aqui que nós tocamos bem na imigração. Eu estive lá, eu fui a primeira vez que tinha ido aos Açores na minha vida. E adorei estar lá, eu adoro os Açores. E quando estive lá, e quando regressamos aos Estados Unidos, as pessoas, cada vez que nos viam na rua, agarravam-nos, abraçavam-nos, obrigado. E foi, de facto, um dos melhores momentos da minha vida em termos de rádio, com o meu querido amigo Clésio Silvestre. Pois é, as pessoas que trabalham no rádio, muitas vezes não têm a noção de onde elas chegam e da influência que elas têm na vida das pessoas. Tocam nas pessoas, é? Muitas vezes uma mensagem no rádio pode salvar uma vida, né? Ainda bem que disseste isso. Eu tive uma cena com o Clésio. Nós sabemos que é acordar às 4 da manhã para ir fazer rádio às 5 não é fácil. Não era fácil. Para mais no inverno, com a neve e tudo. E eu uma vez entramos no estúdio e eu e o Clésio dissemos, eu gostava de acabar com isto tudo. Estou cansado. Estamos mesmo cansados os dois. Eu disse, achas que vale a pena continuar? Não sei. Estamos a conversar sobre... Antes de irmos para o ar. E de repente há uma chamada. E eu é que apanhava as chamadas todas. E ela, a senhora, perguntou-me se eu estou no ar. E eu disse, não está no ar, está fora do ar. Olha, eu não lhe vou dizer o meu nome. Ela só disse, eu não vou dizer o meu nome, só vos quero agradecer, vocês salvaram a minha vida. Eu disse, salvámos a vida como? E ela disse, eu era uma pessoa muito obesa, muito forte. E eu estava-me a bater de pressão enorme. E estou-vos a ouvir todos os dias, desde as 5 às 8 da manhã, e enquanto vos ouço, eu faço exercício. Ótimo. Eu perdi o peso todo, eu tenho confiança em mim, vocês salvaram a minha vida, obrigado. E desligou o telefone. Até hoje não sei quem era a pessoa. Não sabe quem foi. Mas é aquele impacto que nós temos às vezes que nós não sabemos. Que não sabemos a força que vocês têm aqui neste momento, com as pessoas que nos estão aqui a ver, nos estão a ouvir, as histórias todas que vocês trazem aqui ao vosso programa. Alguém, num lado, essa história tem um impacto. Está mudando a vida de alguém. Exatamente. Ainda mais nos tempos atuais, com a universalidade da internet. Imagine se vocês tivessem esse recurso, levando a voz de vocês, a sua voz e a voz do Clésio, não só para onde irradiava a emissora de rádio na qual vocês trabalharam, era maior do que lá. Imagine vocês levando essa mensagem muito sincera, muito austera, para todo mundo através do advento da internet. E com essa habilidade de contar... Bom, isso, o Charles está aqui a levantar um bocadinho o véu, está aqui a levantar o véu um bocadinho. Estamos a pensar nisso. Não, mas eu peguei o rádio nessa época artesanal do rádio também, embora... Os cartuchos ainda. Cartuchos. Tive o privilégio de trabalhar como operador de som no Brasil, em emissoras brasileiras, com os discos de vinil, com os comerciais sendo veiculados através de cartuchos magnéticos, fitas rolo. Muito diferente do recurso tecnológico que se tem hoje, o uso do computador, até mesmo da internet, permitindo acesso a músicas, enfim. Você queria uma música, você tinha que ir à discoteca da emissora de rádio para pesquisar na letra daquele cantor, daquele título, pegar o disco, procurar a música. Hoje você aperta 2 botões e os recursos hoje são muito melhores do que antigamente. Eu conheci esse processo aí. Aliás, eu quero saber o seguinte, Tony. Pode voltar o Bom Dia, Bom Dia? Pode. Não está fora de questão. Não está fora de questão. Também, pode falar um pouquinho sobre o Teledisco, que é um programa atual que você está fazendo agora. Muito bem lembrado. O Teledisco eu agradeço a 2 pessoas da nossa comunidade. Um jornalista, e ele fez o Teledisco muitos anos, que é o Francisco Rezendes, e o outro, o meu querido amigo Ricardo Farias, que também é um dos homens do Canal 20, da rádio, um jovem que eu admiro imenso, porque ele nasceu aqui e fala português lindamente. É um profissional para mim de rádio e televisão, que é o Ricardo, e eles é que me envolveram com a televisão. Eles é que um dia me convidaram, António, não gostavas de fazer uma coisa connosco e tal, e de vez em quando ia fazer uns anúncios, dar a voz aos anúncios para a televisão, ou então de repente o Francisco, ele é que fazia os 2 telediscos que eu faço hoje, e ele disse, eu não tenho tempo para isto agora, porque ele tornou-se diretor do Portuguese Times, e ele disse-me, António, precisamos de alguém, e eu fui.
A Catarina fazia, fui substituir a Catarina. Enquanto a Catarina saiu e eu entrei, o Francisco fez os dois durante um tempo, depois fui eu. Estou a fazê-lo, já vai fazer 10 anos. O teledisco é um bocado, não digo discos pedidos, porque eu não aceito discos pedidos, mas passo vídeos. À terça-feira o programa é direto, é ao vivo, se eu disser uma asneira saiu. Portanto, esse aí é ao vivo, aceita as chamadas dos nossos telespectadores. Eles dedicam aquele vídeo que eles mais desejam. Não é? Ao fim de semana já é um teledisco que é igual àquele, mas sem as chamadas. Mas cada vez que eu tenho a oportunidade, como teve agora este fim de semana, ter o Cássio e a Ana Domingues no meu programa, em que o programa já variou um bocado. Passei a primeira parte, que a primeira parte dos meus telediscos é toda ela dedicada aos artistas da diáspora. E como a audiência acessa esse programa? É através do canal do Cable. Nós estamos na Xfinity, no Comcast, e estamos no Fox, salvo erro também. No Cox, não é Fox, é Cox. Cox Cable. Portanto, estamos aí nesses canais de cabo. E as pessoas, claro, nós fazemos parte do básico. As pessoas não pagam para ver. Tem é que ter o Cox em casa ou ter o Xfinity em casa, não é? Por exemplo, a Verizon tem cable, nós não estamos na Verizon. Ok. Tony, certamente precisaremos de muito mais tempo para compartilhar as suas experiências como imigrante e como locutor de rádio também, dada a vivência por tantos anos que você tem militando nessa área e que certamente teria muito a nos ensinar aqui compartilhando conosco as suas experiências. Mas quero agradecer a sua presença aqui e sabe que você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado a vocês pelo convite. E claro, aqui a experiência é compartilhada, porque tu tens a tua, a Sónia tem a dela, todos aprendemos uns com os outros e continua com esta televisão, vão para a frente com ela. Para os telespectadores, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Ok, Sônia, obrigado também, grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Ok, quero, Obrigada. Antes de concluir, agradecer por nos proporcionar as apresentações do Cássio e da Ana aqui nos Estados Unidos. Você e a Maria, sua esposa, é que tem proporcionado e organizado a vinda do Cássio para cá, da Ana para cá, e também essa agenda de shows vasta que ambos têm tido aqui nos Estados Unidos. E aí nós vamos concluindo mais uma edição do Imigrante News. Você tem a oportunidade de ver, inclusive, imagens de entrevistas do Tony com artistas, como por exemplo com o próprio Cássio, entrevistas feitas anos atrás, de vindas anteriores do Cássio aqui aos Estados Unidos. Sob a coordenação e a direção de Christopher Nielsen, aqui no estúdio da Business Innovation Center, a BIC, nós terminamos mais um Immigrant News. Mas eu deixo o convite para você nos acompanhar em outras abordagens aqui. Grande abraço.